de Jesus. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, aqui, Senhor, apresentamos o Teu Filho, o Teu servo, Pai, e neste momento, Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor, primeiramente, Senhor, venha nos dar discernimento, entendimento, Pai, da Tua palavra. Abra, Senhor, os nossos corações, Pai, para recebermos a Tua palavra, aquela palavra a qual o Senhor já colocou no coração do Teu Filho, para ministrar a Tua igreja, ao Teu povo, Pai, aquilo, Pai, a qual necessitamos e precisamos ouvir da Tua parte, Pai. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, nos dê, Senhor, a audição espiritual, Senhor, para, Pai, recebermos a Tua palavra. E pedimos, Senhor, que o Senhor use o Teu servo, Pai, como profeta, como atalaia, como instrumento, Senhor, para ministrar a Tua palavra nesta noite. Dê a Ele, Pai, unção, dê a Ele, Pai, discernimento e sabedoria da Tua palavra, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz, igreja. Amém. A paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias, livro de 1 Samuel, capítulo de número 10. Nós vamos estar lendo o verso de número 6. Eu quero, nessa noite, contar uma história da Bíblia Sagrada. História essa que teve uma interferência divina, uma ação direta do Espírito Santo na vida de um homem. Eu sempre falo para alguns irmãos que um homem cheio do Espírito Santo, ele tem condições de mudar a história de uma cidade, tem condições de mudar a história da sua própria família. Um homem cheio do Espírito Santo muda a história de uma igreja, de um povo, de uma nação. E o meu desejo nessa noite é que todos recebam o Espírito Santo em suas vidas e que isso seja um divisor de águas na sua história. Ontem eu tive o privilégio de ver o Espírito Santo agindo na vida de uma jovem e algo sobrenatural aconteceu. Aos olhos humanos é impossível, mas quando o Espírito Santo ele quer agir, ele faz coisa sobrenatural. Só quem crê que o Espírito Santo pode fazer coisa sobrenatural através da vida de uma pessoa, levanta a mão. Glória a Deus. O Senhor Jesus, uma certa feita, ele olhou para os seus discípulos e com uma autoridade tremenda ele disse: recebeis o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando foi evangelizar os gentios, ele faz a mesma coisa: recebeis o Espírito Santo. Pedro, o apóstolo Pedro, também quando foi à casa dos gentios, ele no mesmo ato diz: recebeis o Espírito Santo. E por que devemos receber o Espírito Santo? Porque se nós quisermos ser homens e mulheres comuns, não temos a necessidade de recebê-lo. Mas se nós quisermos ser transformados, e a transformação ela começa de dentro para fora, é necessário nós recebermos o Espírito Santo e deixar ele agir na nossa vida. Garanto para os irmãos, se nesta noite você permitir que o Espírito Santo invada o teu ser, habite dentro de você, a tua vida nunca mais será a mesma. Quantos querem receber o Espírito nessa noite? Vamos para a história. 1 Samuel 10, 6 diz: neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás
transformado em outro homem. Feche a sua Bíblia. Queridos, para contar essa história, eu quero convidar os irmãos para viajar um pouquinho comigo através da história do povo hebreu. A Bíblia diz no livro de Êxodo que Deus chama um homem por nome de Moisés, e ao chamar Moisés, ele disse: Moisés, desce até a terra do Egito, porque lá tem um povo que está sofrendo. Eu tenho, Moisés, ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho visto o que o meu povo tem sofrido na mão dos egípcios. Então, Moisés, desce até lá, fale com o faraó e peça que ele liberte o meu povo do cativeiro. Moisés então olha para o Senhor e diz: mas eu vou descer lá, vou enfrentar faraó, vou enfrentar os vossos soldados e vou falar quem está me enviando. E Deus, que é todo poderoso, disse: Moisés, vai lá e diz que o eu sou te enviou. Quando eu leio este texto na Bíblia Sagrada, eu entendo o tamanho do zelo de Deus pelo seu povo, porque ele dá ordem a Moisés, porque ouviu as orações do povo que clamava o seu nome. Por isso nós temos que ter a certeza no nosso coração, que quando nós dobrarmos o nosso joelho, ou quando nós clamarmos ao Senhor, Ele enviará alguém em nosso socorro. E quem é esse alguém? Hoje é o Espírito Santo do Senhor. Pois só o Espírito Santo pode libertar uma pessoa. Moisés então agora ele desce até o Egito, chama Faraó para uma reunião e diz: ei, liberta este povo que tem promessa de Deus. A Bíblia agora vai dizer que Faraó não permite que o povo saia, e aí Deus ele tem que enviar 10 pragas para convencer Faraó que deveria deixar o povo embora. O povo agora então é liberto e parte para uma terra que a Bíblia vai dizer que mandava leite e mel. Era uma promessa que Deus havia feito para a nação de Israel. Era uma promessa que já estava na vida dos patriarcas e deveria ser cumprido, mas no tempo de Deus. Então, meu querido, eu preciso lhe dizer: se Deus lhe fez alguma promessa, calma, que no tempo dele vai acontecer. O povo agora então parte em direção à terra, e a Bíblia vai nos dizer que eles se deparam com um grande mar, à sua direita montanha, à sua esquerda montanha. E quando o povo agora começa a olhar para trás, eles vão ver o exército de Faraó indo buscar ou resgatar o povo. Então imagine vocês que eles se encontravam agora numa situação extremamente difícil. Primeiro que não tinham conhecimento de guerra, não tinham equipamento ou armas para poder guerrear contra os soldados egípcios. Então um começa a olhar para o outro e dizer: e agora? Por que Deus nos tirou de lá para morrer aqui? Porque não via saída. Aos olhos humanos aquilo de fato era impossível. O que o povo ainda não sabia é que para Deus nada é impossível. O povo então agora começa a murmurar, a reclamar. Moisés se desespera, e o texto vai dizer que ele começa a falar com Deus, dizendo: Senhor, o que eu faço agora? Vamos morrer aqui? E Deus fala com Moisés dizendo: Moisés,
Por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Que interessante isso. Como marchar diante do impossível? E a resposta é muito simples. Se nós tivermos fé e os nossos ouvidos estiverem afinados para a voz de Deus, e quando Ele determinar que nós devemos fazer algo, irmão, faça, porque o Senhor é um Deus que não deve nada para ninguém. Se Ele mandou, Ele vai cumprir. Moisés olha pronto e diz como? Agora tu diz, Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Então toca na água. Quando ele toca na água, o texto vai dizer que o mar começa a se abrir e o povo passa em terra seca. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa e não era um simples mar que iria impedir do povo herdar o que Deus tinha para ele. O povo agora começa a andar pelo deserto. A Bíblia vai dizer que o povo andava no deserto aproximadamente 40 anos. E nós temos ouvido alguns pregadores dizer que o deserto é um lugar de prova, de luta. Quem já ouviu aqui que deserto é lugar de prova, de luta? Levanta a mão. Eu quero nessa noite então contradizer alguns pregadores, porque deserto é um lugar onde o Senhor cuida de uma maneira toda carinhosa. Como, pastor? Eu vou explicar. A Bíblia diz que o povo caminhava pelo deserto e durante o dia o sol era causticante. A Bíblia diz que agora uma nuvem cobria o povo para protegê-los. À noite era um frio. A Bíblia diz que havia uma coluna de fogo para aquecer. O povo tinha fome. A Bíblia diz que Deus dava maná. O povo tinha sede. A Bíblia diz que Deus dava de beber. Deserto é um lugar onde nós somos cuidados por Deus. Porque é no deserto que nós temos a certeza que somos 100% dependentes do Senhor. Por isso eu preciso dizer para os amados irmãos que estão vivendo ou passando pelo deserto, acalme o teu coração, porque aquele que te colocou no deserto é o mesmo que vai cuidar de você. Se sinta cuidado pelo Senhor nessa noite. O povo agora atravessa o deserto e se coloca diante do Rio Jordão. O Rio Jordão agora parece piscina para quem atravessou o mar. Mas além do Jordão tinha as muralhas de Jericó, até então conhecida como muralhas intransponíveis. Ninguém podia passar. Para que os irmãos tenham uma dimensão do que era a muralha de Jericó. A muralha de Jericó, ela tinha duas dimensões. A primeira muralha tinha 4 metros aproximadamente, e a segunda aproximadamente 3 metros. O texto vai dizer que havia casas construídas em cima da muralha, e cavalos e carros passavam pela muralha, tamanha era a sua extensão e a sua largura. Aquele povo se sentia protegido, porque tinha uma muralha, e ninguém conseguiu até então passar por ela. As muralhas de Jericó para aquele povo é como se fosse um amuleto de proteção. Mas eles não sabiam que a Bíblia diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Imagine agora o povo olhando para aquelas muralhas. Quem sabe um olha para o outro e diz: e agora? Como herdar a terra prometida? Um olhando para o outro e murmurando e reclamando
nós não ouvimos a voz de Deus. Você já tentou conversar com alguém, irmão, que não para de falar? Não é verdade? Você quer conversar, a pessoa não deixa. Assim somos nós, como estamos murmurando. Deus está querendo dizer: calma, eu vou te ajudar, eu vou abençoar, eu vou mudar a tua vida. Mas é tanta reclamação que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Eu aprendi que para ouvir a voz de Deus temos que ficar em. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Olhe para o irmão que está falando, diga assim: por pior que seja a sua situação, não reclame, não murmure. Aleluia. E eu louvo porque nós servimos um Deus que nos surpreende a todo momento. Enquanto uns murmuravam e reclamavam, eu creio que tinha outros que diziam: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus disse que nós herdaremos a terra, nós vamos herdar, porque Deus não é homem para que minta. Como eu amo esse versículo, e não é filho do homem para que não cumpra aquilo que nos prometeu. Eu creio que enquanto uns diziam: agora é nosso fim, outros diziam: isso é o começo da nossa vitória. Dias depois, aqueles que reclamaram viram a muralhas ruírem ao chão, e a Bíblia vai dizer que agora o povo começa a tomar posse daquilo que é de Deus. Por isso, irmão, eu preciso dizer para você: acalma o vosso coração. O que é teu e ninguém vai tirar. Aleluia. O texto agora vai dizer que o povo então invade terras, e dia após dia entram em batalhas com outras nações para conquistar aquilo que Deus deu. E eu amo essa palavra, porque ela nunca disse que Deus daria de mão beijada. O Senhor tem promessa na vida de muitos aqui, mas para ela se cumprir não depende de Deus, depende de nós, depende de mim, depende de você. Se Ele te prometeu, já é seu. Agora, para conquistar, temos que marchar, temos que fazer o que cabe a nós fazer. Agora o texto vai dizer que o povo começa a se multiplicar, e é necessário então fazer a divisão das terras, dividida pelas 12 tribos de Israel. E todas as vezes que Deus queria falar com o povo, Ele permitia que o Espírito Santo viesse na terra, entrasse dentro das pessoas, e essas pessoas então agora começavam a profetizar. A Bíblia vai dizer agora que o povo começa a olhar para as nações vizinhas. No tempo dos juízes, o último juiz, que também era sacerdote e profeta, chamado Samuel, cuidava do povo, direcionava o povo, aconselhava o povo. Mas a Bíblia diz que o povo começou a olhar para as cidades ou países circunvizinhos e começou a desejar ser igual a eles. Eu preciso dizer para a igreja que quando nós olhamos lá para fora, corremos um sério risco de querer ser igual eles são. E a Bíblia, na verdade, vai nos dizer que Deus nos escolheu para ser um povo diferente. Deus nos escolheu para sermos uma nação eleita. O Senhor nos escolheu e entregou o seu Filho Jesus Cristo para que nós pudéssemos um dia herdar o reino dos céus. E para herdar o reino dos céus não pode ser de qualquer jeito, e também não é para qualquer um. Tem que fazer a vontade do Pai, tem que seguir a sua palavra, e não pode
Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos, porque o Espírito Santo me impulsiona. Quem concorda que Deus é santo, levanta a mão. Alguém aqui teria coragem de convidar a Deus para sentar numa mesa de bar e tomar cerveja? Alguém aqui teria coragem de convidar a Deus para ir num desses bailes funk? Alguém aqui teria coragem de convidar Deus, que é santo, para andar ao seu lado e entrar em muitos lugares que você entra? A Bíblia diz assim: sejam santos porque eu sou santo. A Bíblia diz que para entrar no reino dos céus tem que ser santo. A plena vontade de Deus para conosco na terra não é nos dar casa, carro ou dinheiro, mas é fazer com que nós vivêssemos o seu reino na terra. E o trabalho do Espírito Santo é justamente nos convencer de todo o nosso erro, de todo o nosso pecado. Talvez os irmãos não conheçam, mas os estudos teológicos vão nos mostrar que nós na terra, na verdade, estamos sendo instruídos, estamos numa escola para quando chegarmos no céu, sabemos o que tem que ser feito, que é adorar a Ele. Voltando aqui para o texto, o povo agora não quer mais obedecer à vontade de Deus. O povo agora não quer mais ser guiados por Deus. Então eles chegam para Samuel e dizem: Samuel, unja um rei para nós. Até esse determinado momento o povo vivia uma teocracia, eram guiados, cuidados por Deus, mas como a nação vizinha era guiada por homens, eles queriam trocar o invisível pelo visível. Ao invés de ouvir a voz de Deus, eles queriam ouvir a voz do homem. Moisés agora se tranca e começa a falar com Deus, dizendo: Senhor, o povo me rejeitou, e eles agora querem um rei para guiá-los, como as nações têm. Deus olha para Samuel e diz: Samuel, calma o teu coração, porque o povo não rejeitou você, mas rejeitou a mim. O povo não quer mais ser cuidado por mim, mas quer ser orientado pelo homem. Mas Deus, Ele é o Deus que entende os nossos desejos e pedidos. Mas como é um Deus de justiça, cada um pagará pelaquilo que pede e pelaquilo que faz. Depois não adianta colocar a culpa em Deus, porque a Bíblia vai dizer que nós temos o livre-arbítrio. Você pode andar com Deus ou pode andar longe dele. Samuel então olha para Deus e diz assim: Senhor, e a quem eu ungirei? Quem está preparado para fazer a nação de Israel seguir a sua voz? Para ser bem sincero, igreja, ninguém estava preparado. Ninguém tinha vivenciado isso. E aí Deus diz assim: olha, vai subir um homem da tribo de Benjamim, e esse homem vai estar atrás da jumenta dos seus pais, e você então vai preparar um banquete para ele, e vai ungir-lo a Deus, a rei de Israel. Eu entendo que tudo que vai acontecer na nossa vida, Deus avisa antes. Tudo que vai acontecer com você, Deus avisa antes. Quantos aqui já ouviram Deus dizer assim: não faça isso, e aí você fez e quebrou a cara?
Isso já aconteceu comigo. Eu ia invadir um prédio como sem teto em São Paulo. Já contei isso aqui. Deus usou o pastor para dizer para mim: não vai. E eu dentro de mim falei: esse pastor não sabe de nada, eu vou conquistar minha terra. Quase perdi a minha família. Quiseram botar fogo nos móveis que eu nem tinha. Então, quando nós ouvirmos a voz de Deus, pode fazer com tranquilidade, porque Deus vai se responsabilizar. Deus olha então para Samuel e diz: entendeu, Samuel? Entendi. Samuel agora vai preparar um banquete. Enquanto Samuel prepara um banquete para ungir um novo rei, a Bíblia agora vai dizer que um homem da terra de Benjamim chega para o teu filho e diz: Saul, eu preciso que você vá buscar ou vai tentar encontrar as jumentas de seu pai. Ele, obediente, pega um dos seus servos e vai atrás das jumentas. A Bíblia diz que ele começa a procurar e não acha. O seu servo olha para ele e diz: Saul, tem um profeta aqui, que tudo que ele fala é verdade. Vamos até ele pedir direcionamento. E a Bíblia diz agora que eles começam a procurar pela casa do profeta, que também era sacerdote. Quando eles encontram a casa do profeta e eles falam com Samuel, dizendo: Samuel, será que você pode nos dar uma direção? Porque eu preciso achar as jumentas de meu pai. Ele diz: o meu nome é Saul, eu sou da tribo. Samuel falou para ele: não precisa falar, você é da tribo de Benjamim. Quando ele fala isso, Saul olha para Samuel e diz: como que você sabe? Deus já me revelou. Quem crê que Deus revela aqui, levanta a mão. Aleluia. Samuel então diz para ele: olha, você vai sentar na mesa comigo, vai comer. Não se preocupe com as jumentas do seu pai, porque o Senhor disse que você viria aqui, e Ele pediu para que eu te ungisse rei de Israel. Saul olha para ele e diz: para de brincadeira, eu sou da menor tribo de todos os arraiais, e da menor tribo eu sou da menor família, uma família sem expressão. Como eu, sendo tão pequenino, posso me tornar rei de Israel? Samuel olha para ele e diz assim: ei, você não só se tornará rei de Israel, como o Espírito Santo do Senhor descerá sobre ti. E quando isso acontecer, você estará profetizando junto com os profetas. Saul agora fica espantado. A Bíblia não diz, mas eu conjecturo o que passava na cabeça de Saul. É o que se passa na minha e na sua. Senhor, somos tão pequenos. Quem sabe alguns aqui já ouviu como eu ouvi que nós somos insignificantes. Imagine a cabeça de Saul tentando entender como liderar uma nação, sendo um homem comum. Samuel olha para Saul e diz: ei, você nunca mais será o mesmo. A partir do momento que o Espírito Santo entrar em você, Saul, você nunca mais será o mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, filho. Quando o Espírito
Santo entrar em você, a tua vida será transformada. Quem não canta vai ter que cantar, quem não prega vai ter que pregar, quem vive chorando vai ter que se alegrar, porque quando o Espírito Santo se aposta de nós vamos viver o que o texto diz, que Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes, que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que é você que Ele vai usar para mudar a história da sua casa, a história do seu trabalho, a história do seu bairro, a história da sua cidade. O texto agora vai nos dizer que Saul sai dali, vai para o rancho dos profetas. O Espírito Santo desce nele. Quando isso acontece, a Bíblia vai dizer que ele começa a profetizar no meio do povo. Algumas pessoas olham para ele e dizem: ei, esse aí não é aquele filho daquele fazendeiro, esse aí não é aquele que cuida da jumenta. Ei, deixa eu te dizer, pessoas vão olhar para vocês e vão dizer: isso não é o filho da Maria, essa não é aquela que vivia de cabeça baixa, essa família não é aquela família que vivia brigando, discutindo, esse não é aquele desempregado, esse não é aquela que ninguém dava nada para ela. O que Deus está querendo te dizer é que Ele vai mudar a tua vida, que Ele vai mudar a tua história. As pessoas não mais te lembram. Deixa eu te contar uma experiência de vida. Eu, quando vou pregar em São Paulo, em alguns congressos, as pessoas olham para mim e dizem: esse não é aquele que morava na favela, esse não é aquele que tinha tudo para ser um traficante, esse não é aquele que vivia no meio daqueles outros que usavam drogas, esse não é aquele que vivia uma vida miserável, esse não é aquele que morava no porão. Quando nós permitimos que o Espírito Santo entre em nós, não tem como evitar a transformação. O que o Senhor está te dizendo, que Ele te escolheu para uma grande obra, que Ele te escolheu, e talvez você, ao olhar para dentro de você, você se julga incapaz de realizar o que Deus tem para você. E eu preciso concordar que se nós não tivermos a presença do Espírito Santo dentro de nós não somos capazes de fazer nada. Rei Davi, sucessor de Saul, errou, pecou. Quando ele dobra o seu joelho, ele diz: Deus, tire de mim o que o Senhor quiser, só não afaste de mim o teu Espírito. Quem quer nessa noite receber o Espírito Santo e ter uma vida transformada? A Bíblia vai dizer que Saul agora é ungido rei e apresentado diante do povo. Só que alguns não o viam como rei, porque quando olhavam para ele, via aquele Saul da tribo de Benjamim. Deus precisou criar uma guerra. Quando Saul então se coloca diante do povo, convoca os líderes, vai para a guerra e ganha, o povo começa a ganhar respeito por ele. Porque o homem, o ser humano, ele não tem a capacidade de olhar o que está dentro de nós, mas ele sempre vai olhar para nós e ver a capa,
e principalmente julgar o nosso passado. Só que a Bíblia diz que o passado não pertence a nós. Quantos querem receber o Espírito Santo? Levante a mão. Se coloque de pé. O Senhor te trouxe para um grande banquete nessa noite. Talvez você ache que veio para ser mais um culto. Talvez você saiu do seu lar apenas para cumprir o protocolo. Mas o Senhor nessa noite te trouxe aqui porque Ele quer mudar a tua vida. Eu estive uma certa feita pregando no congresso da Igreja Presbiteriana Renovada, congresso regional. Só de jovens tínhamos 300 jovens aproximadamente, e mais alguns irmãos. No término da mensagem eu disse assim: ei, qual de vós quer ter o Espírito Santo dentro de você, para que você possa mudar a sua história, a história de muitos outros? Venham à frente. Nenhum jovem saiu do seu lugar. O Espírito Santo disse para mim: pergunta de novo. E eu novamente lancei a pergunta. E aí saiu uma senhora de aproximadamente uns 75 anos, com uma bengala na mão, do último banco da igreja. E ela vinha batendo no chão, aquela bengala se apoiando. E quando ela veio à frente, eu li aquela cena e falei: meu Deus, temos mais de 300 jovens aqui e ninguém quer fazer a diferença. E aí veio uma senhora. O Espírito Santo falou no meu coração: filho, eu uso quem eu quero, quando eu quero. Quando o Espírito Santo quer usar, Ele não olha para a idade, condicionamento físico, intelecto, situação financeira. Quando o Espírito Santo quer usar, Ele usa. O que Ele precisa é um coração aberto para receber. E eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz naquele congresso. Só você que quer nessa noite receber o Espírito Santo dentro de você. Você que quer receber o Espírito Santo para poder fazer a diferença a partir de hoje, vem à frente. Pode louvar. Só você que quer receber. Amen.
coração arder. Você já está sentindo a presença do Espírito invadindo você. Mas esse irmão que está ao seu lado, até pelo sofrimento, pelas lutas, não conseguiu sentir ainda. Não precisa orar por ele, só abrace. Porque o que você está sentindo, ele vai sentir. Usa os seus filhos, ó Pai, para pregar a sua palavra.
Essas lágrimas que escorrem do seu rosto não é uma lágrima comum. Isso que você está sentindo não é comum. O teu coração está ardendo, está pegando fogo. Assim como o coração dos discípulos no caminho de Emaús. Porque a presença do Senhor aqui é forte. Vai ter gente aqui que vai se pegar falando de business no trabalho, na escola, na rua. Vai receber, vai ser abraçado pelo Senhor. Levante a mão assim para agradecermos. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor ter derramado a tua unção neste lugar. Agradecemos o teu Espírito, Senhor, por ter tocado em irmãos de uma maneira tão especial e forte que as lágrimas não se conteram. Te agradecemos, ó Pai, porque
gratos a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, Pai, pela vida de cada um, Senhor. Aleluia. Se irmãos, dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Volte ao seu lugar, glorificando a Deus.